Fala pessoal, Grupo Alternado na área, eu sou Rafael Silveira falando de Grêmio e hoje a gente vai repercutir um pouco do que saiu ontem na coletiva do presidente Alberto Guerra, que finalmente falou. Falou, na minha opinião, de forma atrasada e queimou com isso o seu vice-presidente Paulo Calef, que acabou sendo dispensado. Mas o importante, falou sobre Soares e o que saiu sobre Soares era o que nós já sabíamos. Curte, compartilha, te inscreve no canal, fala pro pessoal, é mais um canal de Grêmio falando sério aqui no YouTube, certo? Rafinha, ação. Bom, pessoal, o presidente Alberto Guerra deu uma coletiva e finalmente falou. Eu sou uma das pessoas que mais cobrava o presidente para que ele falasse, para que ele viesse a público falar. Aliás, ele falou na coletiva, ele comentou que o método dele trabalhar é esse. E eu acho que ele tem que rever esse método. Porque esse método de não falar, de deixar as outras pessoas falarem por ele, acabou queimando o vice-presidente Paulo Calef, a ponto do Paulo Calef ser dispensado. Quando ele fala que tem várias divergências, sim, tem várias divergências com o Paulo Calef, mas se tinha divergências, por que nas questões prioritárias, nas questões mais fortes, mais relevantes, ele não veio a público e não tomou as rédeas da questão e não veio e não falou? Por que ele deixou na mão do Paulo Calef? Se havia divergências, desalinhamentos, como ele diz, por que ele não assumiu na hora do vamos ver? Esse é o meu questionamento. E a minha pergunta é, Antônio Brum agora assume como vice-presidente de futebol. Quer dizer, ele caiu para cima, como diz uns amigos, né? Mas ele subiu, assumiu uma posição maior. Agora, será que ele também vai ser queimado pelo presidente? Será que o presidente também vai se esconder, também vai deixar que eles falem? O caso Adriel, o presidente falou em vários podcasts e não veio a público falar sobre o assunto, e até hoje ele não falou sobre o assunto. Ele não veio numa coletiva sentar e falar sobre o assunto Adriel. E o caso Adriel, agora com a saída do Calef, pode ter mudanças. Eu já tive informação que pode haver mudanças no caso Adriel com a saída do Paulo Calef da diretoria. Tá? Então já tem uma questão aí que tem que ser revista. Inclusive ninguém perguntou ontem essa questão, mas deveria ter sido perguntado sim, tá? Outra coisa, Paulo Calef e Renato não estão brigados. Então não venham dizer que Paulo Calef e Renato estão brigados, que não estão. Eles têm um bom convívio os dois, tá? Eles têm uma boa parceria. O Calef dava carona para ele, dava carona para Carol, andava com ele a Carol para cima e para baixo. A Carol postou coisa agradecendo o Calef, o Renato postou coisa agradecendo o Calef. Não. Então assim, ó, tão errado o Calef não estava. A gente precisa saber o que isso vai repercutir a partir de agora com relação ao Renato Portaluppi e a direção. Isso a gente tem que ver. Bom, mais alguns detalhes sobre o Luis Soares. O Luis Soares é aquela história que eu já vinha dizendo para vocês. Até o final do ano ele vai jogar no Grêmio. O que aconteceu? Sim, ele subestimou o Campeonato Brasileiro. Ele achou que a intensidade não era tão forte, que a exigência não era tão forte. Subestimou porque no Uruguai não é, ele achou que aqui também não ia ser. Subestimou. Ele achou que a capacidade física dele dava conta do campeonato. E ela não está dando conta. A exigência é muito maior do que ele imaginava. Com isso, as dores do joelho aumentaram. Ele não consegue ter tempo de recuperação. Bom, mas aí também tem algumas culpas que a gente tem que colocar no próprio Luis Soares, né? Poxa, ele é um jogador de 36 anos, ele não é um jogador de 20 anos, tá certo? Segundo, ele não passou por período de adaptação ao campeonato? Sim, ele não passou por período de adaptação ao campeonato. Ele já saiu jogando, beleza? Terceiro, ele pediu para jogar jogos que o Renato bateu o pé para ele não jogar. Como o jogo contra o Palmeiras, que ele pediu e o Renato bateu o pé para ele não jogar. Porque era em campo de gramado sintético. Ele pediu para jogar contra o ABC e jogou. E ele pediu para jogar contra o ABC no jogo da volta do Copa do Brasil aqui na Arena. E aí jogou.
Então, assim, teve partidas que o Renato quis poupar, quis deixar ele fora, e ele não quis ficar de fora. Pela competitividade dele, pelo momento do Grêmio, que teve uma oscilação e que agora cresceu e está na ponta, sendo nos 2 campeonatos, está com boa chance nos 2 campeonatos que disputa, não sei. Seja pela falta de um reserva à altura, e ele sente que falta um reserva para dar essa estrutura que o Grêmio precisa ali na frente, pode ser. Mas ele também não quis parar. Ele também não quer parar. Certo? Então também tem isso aí. Outra coisa, que está me causando muito, está me causando muito espanto. Ontem na coletiva, Alberto Guerra usou um termo muito forte. Ele chegou e disse assim, quando perguntado sobre a possibilidade dele do Luizito ter falado de repente se aposentar, que foi aquela notícia que gerou todo o transtorno, certo? Dos repórteres que falaram que ele se aposentaria imediatamente, antes do jogo contra o América Mineiro. Era um desejo do Luizito se aposentar imediatamente, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, contra o América Mineiro. Isso está gravado, tem vídeo. Não adianta dizer que não tem. Tem vídeo. Tá? Bom, o Alberto Guerra ele chegou e disse o seguinte, que sobre essa questão da aposentadoria ele não iria falar. Porque se ele falasse, ele poderia, se tomasse uma posição, ele poderia dizer que o Paulo Calef estava errado. Se ele tomasse outra posição, ele poderia dizer que os repórteres estavam errados. Então ele preferiu não falar sobre o assunto e falar daqui para frente. Só que nesse momento dessa resposta, ele faz uma vírgula e diz: a verdade é essa que nós falamos. Quando ele vem e diz, a verdade é essa que nós falamos, significa o quê? Que a notícia anterior da aposentadoria não era verdade. Se a verdade é essa que eles falaram, não existe outra verdade. Me desculpe. Ah, mas ele levantou a possibilidade de se aposentar? Não, não. Tanto que ele quer ir tratar o joelho em Barcelona. Ele não levantou essa possibilidade. O fato é esse. Ele subestimou o Campeonato Brasileiro, achou que poderia ser um pouco mais leve o Campeonato Brasileiro. Não é, sabe? Isso não está dando tempo dele recuperar da perna. O Grêmio não contratou ninguém para substituir ele à altura. O Renato conversa muito e conta muito com ele. Ele é um jogador que ele está muito integrado no grupo e por isso ele vai e se esforça, certo? E ele quer fazer um tratamento no joelho. Ninguém quer fazer um tratamento no joelho para encerrar. O cara encerra e depois ele pensa o que ele vai fazer. Então vamos parar com essa mentira. A notícia foi errada. A notícia foi equivocada, como disse o Paulo Calef naquela última entrevista dele coletiva. A notícia foi equivocada. Aceitem, assumam, é mais bonito. A notícia está equivocada, a fonte passou um exagero na notícia. O fato é, ele está sentindo dores. Beleza, essa era a notícia. Ele está sentindo dores e ele não sabe quanto tempo ele vai aguentar ainda. Está pensando em fazer um tratamento fora do país, com o seu médico na Espanha. Esse é o fato. O Grêmio está negociando com ele nesse prazo de quando ele vai sair para fazer consulta, para verificar as possibilidades de tratamento. Beleza, essa é a notícia. Agora, queria parar de jogar? Não. E outra coisa, sobre o Inter Miami. Não tem como o Inter Miami criar uma situação com o Soares e os empresários do Soares não falarem com a direção do Grêmio, tá? Então tem muita gente dizendo, não, o Inter Miami não fez proposta porque ele não tem dinheiro para fazer proposta, ele não pode, então ele não vai fazer proposta oficial ao Grêmio. Sim, mas se ele não vai fazer proposta oficial ao Grêmio, alguém ele fez proposta. E esse alguém veio, chegou e falou com a presidência. Se o presidente falou que não existe nada relativo a isso, é porque não existe nada. Porque se vocês querem aceitar que quando ele deixou no ar e disse que poderia, que não iria falar sobre o assunto, é porque tem pendência, então quando ele afirma uma coisa, vocês não podem achar que tem pendência. Então vamos ser honestos.
Ele afirmou que não tem. E eu te digo para vocês, não tem Inter Miami. Não existe essa história do Inter Miami. Ela pode acontecer no final do ano? Pode, mas nós estamos falando do caso do Messi. Não existe despedida dos filhos do colégio, como circulou. Não existe reclamações de viagens, porque ele viajou 5 vezes, está fazendo agora a 6ª viagem, última, a mais recente, a 6ª viagem vai ser para a Bahia. Ele fez 5 viagens esse ano, como é que ele vai reclamar de viagem? Sendo que era praticamente uma por mês, como é que ele vai reclamar de viagem? Não tem lógica. Não existe reclamação de concentração, não existe reclamação de nada. Já disseram até que ele estava querendo entregar a casa que ele morava porque é muito longe do CT e ele quer uma casa mais perto do CT. Até isso os caras falaram. Não, pipocou muita coisa, que ele tirou pertences de dentro do CT. Acho que confundiram no dia, porque quem tirou os pertences do CT no dia, porque estava se despedindo e saindo, era o Lucas Silva, né? Acho que confundiram. Cara, mas ele, pelo menos esse rapaz que falou dos pertences, ele teve a hombridade de vir no dia seguinte e corrigir e dizer que recebeu informação errada e ainda está brincando nas redes, né? Brincando com a fonte que passou a informação errada. Sabe? Levou numa boa, levou de uma maneira correta. Não tira a credibilidade de nenhum repórter tu errar uma informação porque tu recebeu uma informação errada da fonte que sempre te passa a informação. Não vai tirar a credibilidade. Mas assumam que a informação está errada. Tá todo mundo querendo proteger os repórteres porque são pessoas bacanas, mas estão esquecendo que realmente o fato não era aquele da aposentadoria. Deram um passo a mais, houve um exagero na informação. A informação era que ele sentia, a informação original e correta, e que eu disse desde o começo, é que ele sentia dores e que ele não ia conseguir jogar todas as partidas, e ele estava revendo isso com o Grêmio. E isso eu falei desde o início, mas que ele ficaria pelo menos até o final do ano de 2023. Essa é a opinião, essa é a informação que eu tinha desde o começo. O fato de aposentadoria, de Inter Miami, de não sei o quê, isso tudo era criações e invencionices de fontes, daquelas fontes que tu não sabe de onde sai por ali. Vocês não podem esquecer que no Grêmio, existe uma briga política muito forte, em todos os setores do Grêmio. O Grêmio tem 6 ou 7 digamos assim, partidos políticos dentro do Grêmio muito fortes. E qualquer coisinha, os membros dos adversários, estão querendo vir passar informação. Se eu mostrar para vocês, eu também tenho um monte de informação que eu recebo de conselheiros que querem mais é botar lenha na fogueira do que resolver. Ok? Fala pro pessoal do nosso canal, compartilha, curte. Falando de Grêmio aqui, Rafael Silveira. Amanhã a gente fala do Bahia, do confronto de Grêmio e Bahia. Ok?